Bom dia, galera. Aqui quem fala é o professor Lucas, do Pacífico Curso. O curso mais que a prova do Trairi, pessoal. Galera, o estudo de hoje, a gente vai estudar as funções do vocábulo que. Cai muito na prova do IF a função deste vocábulo. O que é que eu gostaria que vocês fizessem? Caderno e lápis na mão e para a gente começar a aula de hoje, beleza? As funções morfológicas do que. É importante lembrar, pessoal, que o que ele quando introduz uma oração adjetiva, quando o que exerce função morfológica de pronome relativo, pessoal, este que também exerce função sintática. Certo? O que também exerce função sintática. A aula de hoje, pessoal, eu vou prezar por uma aula menos teórica e mais clara, certo? Para você que não tem nenhum domínio mesmo sobre língua portuguesa, para que você possa entender a aula de hoje. Ainda que você não tenha praticamente nenhum domínio, você vai compreender a aula de hoje, certo? Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria que vocês que estudam um pouco gramática, que já viram o que é um sujeito, o que é um verbo, eu gostaria que vocês notassem isso. Sujeito e verbo, complemento, essa nomenclatura, ela se vê na análise sintática, certo? A gente não vai ver objeto direto, agente da passiva, complemento nominal. A gente não vai ver essa nomenclatura em sintaxe, não. A gente vai ver, sim, em morfologia. A gente vai ver, esta nomenclatura ela é vista em análise sintática. Complemento nominal, agente da passiva, objeto direto em análise sintática. Na análise morfológica a gente vai ver, pessoal, a palavra, certo? A palavra é analisada na análise morfológica. A relação de sujeito e verbo, pessoal, é de concordância. Pode notar no caderno. A relação de sujeito e verbo é uma relação de concordância. As pessoas falam, as pessoas dizem. Note que o verbo concorda com o sujeito. É por isso que é errado eu dizer nós vai. Porque quem vai só pode ser ele vai. Nós vai nunca. Por quê? Porque o verbo ele tem que concordar com o sujeito. Entre sujeito e verbo, a relação é de concordância. E entre o verbo e o complemento, a relação é de regência. Regência verbal. Certo? Isso aqui é uma informação importante no decorrer do curso, a gente vai estudar um pouco isso. Pessoal, o pronome relativo, existem vários. Que, quem, quando, onde, cujo. Todos esses pronomes, pessoal, eles exercem função sintática, certo? Mas o que é que nos interessa? A gente vai trabalhar com o que mais cai, que é o pronome relativo e a conjunção integrante. Pronome relativo e conjunção integrante, quando representado pelo que, pessoal, vai encabeçar um pronome relativo que vai iniciar uma oração adjetiva. E se for o que, conjunção integrante, vai iniciar uma oração subordinada substantiva. Que existem várias. Exerce função sintática de várias. Pessoal, o seguinte. Definição de pronome relativo. Refere-se a um termo antecedente retomando. Quando eu vi um que, pronome relativo, eu vou trocar por o qual e suas flexões. O que pronome relativo, pessoal, ele não flexiona. Não flexiona. O aluno que chegou, a aluna que chegou. Os meninos que chegaram, as meninas que chegaram. Note que eu fiz aí a troca de vários sujeitos no singular e no plural, feminino e masculino, e o que
o que ele não flexionou. Agora, se eu trocar por o qual vai flexionar. O menino, o qual chegou, a menina, a qual chegou. Os meninos, os quais chegaram, as meninas, as quais chegaram. Ou seja, o que não sofre flexão, ele permanece. O qual, ele sofre flexão. Isso é importante. O pronome relativo, pessoal, ele vai fazer referência, normalmente ele faz referência a um substantivo que está do seu lado esquerdo. O lado esquerdo. Preste atenção no exemplo, nada melhor do que um bom exemplo. Ela foi a professora que me ensinou a matéria. Aqui tem um que, certo? Quando eu identificar um que, eu vou tentar trocar pela flexão o qual ou a qual. Professora, pessoal, não é feminino? Sim. Então é a qual. Ela foi a professora a qual me ensinou a matéria. Certo? O sentido se manteve? Sim, se manteve. O sentido ele continuou. Eu troquei o que pela qual e o sentido foi o mesmo. Então eu estou diante de um pronome relativo. Pronome relativo, beleza. Pessoal, os pronomes relativos, eles encabeçam uma oração adjetiva. Certo? Uma oração adjetiva. O que é isso? O que é isso? As orações subordinadas, pessoal, elas só podem ser subordinadas a outra oração. Uma oração subordinada, ela é uma oração subordinada à oração principal. Professor, qual é a oração subordinada e qual é a oração principal do primeiro exemplo? Qual é? A oração principal, pessoal, é esta. Ela foi a professora. Oração principal. A partir do que você corta, pode cortar. A partir do que corto e o que sobra depois do que é a oração subordinada. Oração principal, ela só vai ser principal até chegar no que. Quando ela chega no que, ela é principal e o que sobra do que para frente, é a oração subordinada. E se existe um pronome relativo, a oração ela é subordinada adjetiva. Certo? E toda oração subordinada adjetiva, toda oração subordinada adjetiva só exerce uma função sintática. Qual é? Qual seja ela? É de adjunto ad nominal. Certo? Quando eu identifiquei um pronome relativo, seja cujo, seja o que, seja o quem, seja o onde, quando eu identifico um pronome relativo, é porque eu vou ter a relação de oração principal e oração subordinada. Só vai haver oração principal e oração subordinada, pessoal, em orações substantivas, adjetivas e adverbiais. Certo? Agora, na relação de conjunção coordenada, não vai haver subordinação. Não. Na oração coordenada, o que vai haver são conjunções coordenadas. Quais são as conjunções? É por isso que eu falo, pessoal, vocês decorem as conjunções, que elas são importantes. Existem 5 tipos coordenadas e 9 tipos subordinadas. As subordinadas, elas vão subordinar, o nome em si só já diz. O nome por si só já diz. As conjunções coordenadas as subordinadas, pessoal. As orações subordinadas vão ser subordinadas a uma oração principal. As coordenadas não. As coordenadas, pessoal, elas vão coordenar os termos, coordenar orações. Certo? Elas são independentes. Quando elas aparecem coordenadas umas às outras, preste atenção nesta frase. Ele saiu, mas volta logo.
Nesta construção, eu não tenho oração subordinada. Não. Por quê? Porque existe a presença de uma conjunção coordenada. Quando as conjunções coordenadas aparecerem, não vai haver relação de subordinação. Não. Vai haver relação de coordenação. Certo? Aqui, ó, esta oração é uma oração coordenada. Ele saiu. Oração coordenada. Nesta oração não aparece conjunção. Quando não aparece conjunção, a oração ela é oração coordenada assindética. Vocês notem isso. É a nomenclatura gramatical. Quando a oração não aparece conjunção, oração coordenada assindética. Nesta segunda oração, mas volta logo, apareceu a conjunção coordenada adversativa mais. Oração coordenada sindética. O que é sindética? Síndeto, conjunção. Aqui tem conjunção, oração coordenada sindética. Aqui não tem oração coordenada assindética. Aqui, pessoal, ela foi a professora, a oração principal, que me ensinou a matéria. Oração subordinada. Esta oração ela é subordinada à principal. Esse aqui é um pronome relativo. Sim, porque eu consegui trocar por a qual, que a qual, o qual, as quais, os quais. Pode ser trocado, pessoal. Todas essas flexões, quando for trocado pelo que e o sentido se mantiver, eu estou diante de um pronome relativo. O aluno que fez o cadastro receberá a carteirinha. Aqui, pessoal, ó, este exemplo. O aluno que fez cadastro receberá a carteirinha. Preste atenção na oração principal, pessoal. A oração principal é: o aluno receberá a carteirinha. Oração principal. A oração subordinada, pessoal, é esta daqui, ó. Que fez cadastro. Que fez cadastro é uma oração subordinada à oração o aluno receberá a carteirinha. Esta oração é a oração principal. E esta oração, pessoal, é uma oração adjetiva. Por quê? Porque este que pode ser trocado por o qual. O aluno, o qual fez cadastro, receberá a carteirinha. Nesse caso, eu estou diante de uma oração adjetiva. Sim. Oração subordinada adjetiva. Eu já sei que toda oração subordinada adjetiva, ela é iniciada por um... Ela é iniciada, pessoal, por um pronome relativo. Oração adjetiva é iniciada por pronome relativo. Aqui está, ó. Se ela é adjetiva, ela só exerce uma função sintática. Só uma. Só uma. Qual é? É adjunto, ad nominal. Aqui, ó. Adjunto, ad nominal. Pronome relativo, identifiquei. Quando eu identifico o pronome relativo é porque precisa haver a oração subordinada adjetiva. Aqui está. Ela está sendo subordinada, pessoal, à principal. Qual é a principal? O aluno receberá a carteirinha. Se vocês retirarem a oração adjetiva, vocês logo verão que ela não vai acarretar nenhum prejuízo para a oração principal. Quer ver? Eu vou retirar a oração. O aluno receberá a carteirinha. Teve sentido isso? Teve sentido. Teve sentido. O aluno receberá a carteirinha. Logo, a oração subordinada adjetiva é uma oração acessória. Ela pode ser retirada que o sentido da oração principal vai se manter. Preste atenção aqui, pessoal. Olha, preste atenção nesta observação, que interessante. O pronome relativo sempre encabeça a oração subordinada adjetiva. Sim, a gente já viu isso. Quais são? Que, cujo, quem, onde, quando. O pronome relativo ele encabeça a oração subordinada adjetiva. Sim. Agora, detalhe. A oração ela pode ser explicativa ou restritiva. Como é que eu sei?
Nesse primeiro caso, pessoal, nesse primeiro caso, existiu alguma vírgula separando a oração subordinada da principal? Não. Quando não aparece vírgula, a oração ela é adjetiva restritiva. Agora, se aparecer vírgula, pessoal, separando a oração subordinada adjetiva da principal, quando aparece vírgula, a oração é adjetiva explicativa. Preste atenção no sentido aqui. Esse sentido aqui ele é interessante. Deixa eu pegar a esponja aqui, galera. Aqui, pessoal, este exemplo aqui. Maria tem um namorado que mora em Recife. Existe vírgula na construção? Alguma vírgula? Não. Não. Então eu já sei que a minha oração principal é aquela que segue sem tocar no que. Ela vai seguir. Oração principal. Pronto. Achei minha oração principal. Por que principal? Porque ela, pessoal, ela não depende da oração adjetiva em nada. Se alguém disser assim, Maria tem um namorado, ela depende de algo para estabelecer sentido? Não. Por isso que ela é a oração principal. Agora, por que esta oração aqui, ó, que mora em Recife, ela é subordinada? Porque ela depende da oração principal para que se tenha sentido. Eu não posso dizer, eu não posso chegar no ambiente e dizer assim, ó, que mora em Recife, aí saio. Eu digo que mora em Recife e saio. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Que eu não estou batendo bem da bola. Agora, se eu disser assim, ó, Maria tem um namorado, todo mundo vai entender, e se eu sair, as pessoas não vão ficar pensando muita coisa de mim não, porque eu falei algo que tem sentido. É por isso que existe essa relação de oração principal e oração subordinada. A subordinada, ela depende da oração principal para que se tenha sentido. Note, oração principal, que mora em Recife, não tem vírgula separando a oração subordinada adjetiva. Não tem vírgula separando a oração adjetiva da principal. Como não tem vírgula, é uma oração restritiva. E a oração restritiva, pessoal, ela é sem vírgula e ela representa um C dentre vários. Um C dentre vários. Ou seja, Maria tem vários namorados. Essa Maria aqui, ela não é a Maria de se casar, não. De acordo com o sentido da oração. Maria tem um namorado que mora em Recife. Ou seja, ela restringiu. É um C no meio de muitos. Ou seja, ela pode ter outro que mora em São Paulo, outro que mora no Japão, outro que mora na China. Ela pode ter vários outros namorados. Agora, na segunda frase, como tem vírgula, a oração é explicativa e o ser é único. A segunda Maria é a Maria do casamento. Maria tem um namorado, o qual mora em Recife. Ou seja, ela deu uma explicação sobre o namorado. Com vírgula. Com vírgula é explicação. Sem vírgula é restrição. Certo? É restrição. Nesse caso, pessoal, Maria, no segundo caso, ela só tem um namorado e ele mora em Recife. No primeiro caso, não. Ela tem um dos tantos, só que um dentre vários mora em Recife. Vocês entenderam como é o processo? Agora, pessoal, por exemplo, quando eu falo assim, ó, Deus que está no céu é bondoso. É bondoso. Deus que está no céu, note que a oração adjetiva, a oração subordinada adjetiva, ela está separada por vírgulas. Sim, nesse caso só existe um Deus. Que a oração que está no céu, como ela está entre vírgulas, ela está explicando
ela está explicando, me dando uma explicação de um ser único. Agora, se eu tiro as vírgulas, eu tenho a impressão de que... Qual é a impressão que eu tenho? Que existem vários deuses. Deus que está no céu é bondoso. Ou seja, existe outro que está na terra que é bondoso, outro que está em São Paulo que é bondoso, outro que está no sul que é bondoso. Ou seja, as vírgulas, ela explica um ser único. Agora, sem vírgula, restringe um ser no meio de vários. Beleza? Ou seja, pessoal, pronome relativo já foi. Em relação ao que? E o pronome relativo exerce funções sintáticas? Exerce. Todos os pronomes relativos exercem função sintática. O que é o mais que exerce? O que ele pode exercer 9 funções sintáticas. Depois vem um quem, depois vem um cujo. E assim por diante. Pessoal, agora a gente vai ver outra incidência do que. O que como conjunção integrante. Professor, o que seria uma conjunção integrante? O que e o se são conjunções integrantes. Certo? A gente vai entender um pouco mais sobre isso. A natureza deste que e se sendo conjunção integrante, eu posso trocar a oração que eles iniciam por isso. E a gente vai ver agora. Detalhe,